No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Muitos empreendedores associam a motivação de funcionários ao aumento de salário e premiações. Mas como fazer isso de maneira mais eficiente e menos usual? Acompanhe as dicas dadas pelo professor Nuno Fouto. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que produz um dos itens essenciais para a organização de milhares de brasileiros, a agenda. Na semana passada, o Dr. Piraci Oliveira trouxe muitas novidades sobre a sanção do Projeto de Lei Complementar 77 de 2011, que altera o Simples Nacional. Hoje, ele retorna ao programa para dar mais detalhes sobre os novos benefícios. E diretamente de Brasília, confira uma entrevista exclusiva com o deputado federal Rubens Bueno. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Considerada um dos itens essenciais para a organização de milhares de brasileiros, as agendas estão cada vez mais modernas e coloridas. Esse ano a gente lançou mais de 60 modelos de agenda, então agenda para todo tipo de público, tanto agenda para meninada, agenda teen, de menina, de menino, agenda infantil, agenda executiva para escritório, para consultório. Para vocês terem ideia, a nossa coleção de agendas 2013, o desenvolvimento já está quase pronto, né? Então eu finalizo o desenvolvimento das agendas em fevereiro. Por quê? Porque elas são lançadas em maio para estarem no ponto de venda entre julho e agosto. A empresa utiliza papel certificado e 100% nacional. Então, ele é hoje considerado um dos melhores papéis do mundo, pela qualidade da matéria-prima. Então, esse é o grande volume que a gente tem de consumo em papel. Além das agendas, a empresa possui diversas linhas de cadernos universitários e são vendidos em todo o país. Então, a gente sempre busca lançar alguma novidade todo ano. Para você ter ideia, esse ano, os nossos cadernos, a gente colocou joguinhos nos cadernos. Então, a gente está sempre lançando novidades. Você acaba de conhecer uma empresa que se dedica todos os dias para auxiliar no dia a dia de muitos trabalhadores e estudantes, além de contribuir para o desenvolvimento do nosso Brasil. Muitos empreendedores associam a motivação de funcionários ao aumento de salário e premiações. Mas como fazer isso de maneira mais eficiente, sem envolver as finanças do negócio? Muito mais fácil você motivar um funcionário quando ele entende que aquela empresa ela é importante, pode ser pequena, média, mas ela é importante no mercado, ela age com um comportamento, ela entrega um valor que é importante. Isso tem uma força muito grande e suplanta outros tipos de incentivo. É importante que o empresário crie um ambiente de descanso. Assim, seus colaboradores poderão ativar a própria criatividade. Criar esse espaço dentro da organização para ir além da rotina e além da operação do dia a dia, mas para pensar mais estrategicamente, e a coisa tem que ser muito aberta, porque muitas dessas ideias que vão mudar bastante as empresas, elas não necessariamente estão alavancadas
no que a empresa está fazendo hoje. Pode ser até uma oportunidade de um desvio de rota realmente, e é isso que acontece nas pequenas empresas. É importante que todas as equipes sejam ouvidas e que possam dar opiniões e ideias em outros setores, construindo um processo colaborativo. Então, o ideal seria que essa voz, essa criatividade discutida, desenvolvida, que ela tivesse espaço dentro da empresa para que ideias, sugestões fossem não necessariamente acatadas diretamente, mas que fossem discutidas, analisadas. Com as dicas dadas pelo professor, você poderá analisar quais são os melhores métodos de inspirar a equipe e contar com a parceria de todos os seus funcionários. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Na semana passada, o Dr. Piraci de Oliveira trouxe muitas novidades sobre a sanção do Projeto de Lei Complementar 77 de 2011, que altera o Simples Nacional. Acompanhe agora mais detalhes sobre os novos benefícios dados aos micro e pequenos empreendedores. A primeira grande inovação que se faz necessário dizer é que empresas que em 2010 ultrapassaram o limite anterior de 2.400.000, mas não excederam a 3.600.000, poderão reingressar ou manter-se no Simples em 2012. Então é uma sistemática nova que deve ser bem analisada por você, contribuinte, que está nessa faixa de faturamento. Criou-se também um parcelamento de indébitos para recolhimentos do Simples pela primeira vez. Anteriormente isso não era possível. Estima-se que por volta de 1,5 milhão de contribuintes estejam em situação de indébito fiscal no Simples, o que é bastante significativo. O novo parcelamento inclui não só indébitos de empresas que estão no Simples, mas daquelas que perderam a sistemática e estão, por exemplo, no lucro presumido, mas possuem débitos nascidos por fatos geradores criados na sistemática do Simples. Portanto, é uma boa oportunidade de você reordenar a sua empresa buscando um melhor fluxo de caixa com o parcelamento. Haverá rescisão de parcelamento se houver um indébito do parcelamento de 3 parcelas consecutivas ou não. Fica vedado um novo parcelamento enquanto não integralmente quitado o anterior, mas pela primeira vez criou-se uma modalidade de reparcelamento. O reparcelamento é admitido em até 2 situações. Portanto, o contribuinte que ingressar no pedido de parcelamento e perdê-lo por qualquer razão, poderá por outras 2 vezes reingressar no sistema. Na primeira, haverá a obrigação de pagamento de 10% do total dos débitos à vista e na segunda, 20%. A Receita Federal do Brasil disponibilizará o acesso do pedido a contar de 2/2/2012. Portanto, nesse momento, o contribuinte deverá se ordenar, planejar sua atividade, verificar o seu fluxo de caixa para adesão a contar de 2012. Não há ainda uma regra específica quanto a isso. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa.
Como em todo lugar que existe o ser humano, existem aqueles que lideram. O nosso entrevistado de hoje é tido como um dos 100 mais influentes dentro dessa associação, chamado Congresso Nacional. O nosso entrevistado de hoje é o deputado Rubens Bueno, líder do PPS. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Cury. É um prazer também responder a você no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Nós sabemos que no Brasil ela tem um papel fundamental. O desenvolvimento brasileiro não acontece por acaso. Há um esforço de muito trabalho, de muita gestão e, sobretudo, da micro e pequena empresa. Deputado, nós sabemos que o senhor e a sua bancada foram favoráveis à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, comendo teto, etc. Isso é real? É real com um detalhe importante, que é exatamente mostrar ao país que ainda é tímido o que foi aprovado. Nós precisamos ampliar mais, precisamos mostrar a grandeza do Brasil para aquilo que é importante, para a economia, para a geração de emprego, da renda e fazer o ciclo virtuoso da economia funcionar. Por isso é que nós achamos que foi tímido ainda. Podemos ampliar mais, ter muito mais micro e pequenas empresas participando desse processo que ajuda, de uma certa maneira, a diminuir custos, especialmente de impostos, e que faz com que a empresa tenha agilidade, possa trabalhar sem a pressão do Estado, que quer sempre tutelar a vida individual do brasileiro e, sobretudo, das empresas. Como é notório, o PPS não é base de sustentação do governo federal. E a votação, então, favorável à lei geral foi por convicção de um Brasil melhor. Sem dúvida. Nós apoiamos o Serra para presidente, porque entendíamos que era o melhor candidato e tinha a melhor proposta. O povo brasileiro entendeu diferente. Elegeu a presidente Dilma e, eleita democraticamente, está aí a governar o país. O que o povo nos disse pelo voto? O seu papel agora no Congresso é fazer oposição. Cumpra com o seu papel. Então o PPS está cumprindo com esse papel, aqui demonstrando claramente que os projetos bons, como o Super Simples, é um projeto que junta governo, oposição em favor do Brasil. Os projetos do Executivo, quando eles são razoavelmente bons, a gente procura aprimorar. Agora, quando os projetos são ruins, nós mostramos com o nosso voto, em plenário, que esses projetos não são bons para o país. Então é a forma de trabalhar e ser uma oposição aguerrida. Não permitir que nada daquilo que venha a ferir a ética, a lei, a democracia, venha funcionar como os escândalos que estão acontecendo todo dia e a toda hora e que nós estamos aí decididamente cobrando firmeza do governo, que infelizmente não está acontecendo. Existe um tema de muito interesse da micro e pequena, altamente polêmico, com votos favoráveis e votos contrários, que é a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Qual a sua avaliação, qual a tendência do seu partido nessa votação? Você sabe que o Congresso aqui é a casa do povo brasileiro. Claro. E aqui as coisas podem acontecer, aprovando ou desaprovando, e tem problemas de toda a ordem, que é um Brasil muito grande, é um Brasil com diferenças regionais profundas, desigualdades sociais. E quando acontece aqui uma polêmica, ela vem... É o Brasil que está imponendo. É o Brasil que está, e aqui é o fórum para isso, para debater. É verdade. Resultado disso, quer dizer, nós temos essa proposta agora da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, que está sendo enviada através do projeto 865, que o Poder Executivo acabou de enviar. Nós, PPS, entendemos que a criação de cargos e mais custo vai levar ao governo a facilidade do discurso de dizer, olha, precisamos de mais imposto para poder cobrir esta ou aquela secretaria, este ou aquele ministério. E o outro ponto grave aí da política é o aparelhamento que se dá pelo governo e pelo seu partido, o PT, que gosta muito de aparelhar os ministérios no Brasil. Não só ministérios, como gosta de aparelhar a Polícia Legislativa, o Ministério Público, onde eles puderem, eles estão presentes para aparelhar em favor do partido e não em favor do país. Nem sempre em favor do país. Então, esse fato chama a atenção, que é uma secretaria importante. Micro e pequena empresa, até eu estava conversando há pouco, trocando uma ideia com você, Cury? E dizendo que da importância dela para a economia do país, da geração de empregos, da presença enquanto micro e pequena empresa no número global das 5 milhões e tantos de empresas no Brasil. Já estamos em 7. Chegamos a 7 milhões de micro e pequenas.
registrado no DNRC. Pronto, então é para você ver como isto, tendo um dado que se agrava também, que ela chega no cabo de primeiro ano, num ano de funcionamento, 20, quase 30% fecham. No segundo ano de atividade, daquelas que existem, 30 e tantos por cento. E no outro, terceiro ano, das que existem, vai para 58%. Por quê? É a presença muito forte do Estado. A criação da Secretaria Especial como articulação dentro do governo em favor deste segmento da economia é importante. Por isso que o PPS não defende a criação de novos cargos e novos encargos. Nós queremos que haja a secretaria articulada com o status de ministério, mas que o governo possa efetivamente trazer de outros setores cargos, né, e que não venha trazer custos para a sociedade brasileira. Na sua avaliação, o senhor acredita que a Secretaria Especial venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional como todo, pela Câmara e pelo Senado? Olha, não há dúvida, né? É uma proposta do Poder Executivo, e o Poder Executivo aqui tem ampla maioria. De cada 5 deputados tem um da oposição e 4 do governo. Então não há nenhuma dificuldade em aprovar. Se o governo enviasse a proposta no melhor sentido de fazer com que esta secretaria fosse criada com todo o aparato já existente, seria muito melhor, seria muito mais ágil, muito mais prático e seria da importância que é a criação dessa secretaria para o setor. Nós estamos vivendo um momento onde o mundo inteiro fala do risco de uma crise de proporções gigantescas, talvez comparado somente de 1929, 1930. A grande indagação é situação e oposição, legislativo e executivo estarão prontos e unidos para defender o Brasil com medidas, se vierem a ser necessárias, para evitar que a crise chegue ao Brasil? Qual a sua avaliação, deputado? Olha, a crise é grave e vem se agravando. A crise 2008-2009, que foi anunciada como uma marolinha, ainda hoje persiste, especialmente nos Estados Unidos. Então o Brasil precisa pensar de uma forma adequada como enfrentar o que vem acontecendo depois disso. Nós temos a questão da Grécia, tem a questão da Espanha, da Itália, enfim, tantos países da Europa, né? Portugal, quer dizer, isso é o reflexo daquele fato que vem desdobrando. Agora, recentemente, nós estamos vendo a própria China com dificuldades em poder sustentar o seu sistema financeiro. Então, isso mostra que é a tendência a se agravar. Qual é a receita para isso? Poucos entendidos e analistas sérios no Brasil têm dito e têm reafirmado que não tem receita para isso. O desdobramento da crise é que você vai poder saber qual é o remédio a ser aplicado de curto, médio e longo prazo. Para isto, vai contar com a oposição, vai contar com o Congresso Nacional. O Brasil não vai enfrentar uma crise lá fora e que traduz aqui num país globalizado e um país importante como o Brasil hoje no mundo da economia, vai tentar, não, ao contrário. Aliás, o PT, quando oposição, ele sempre fazia o pior quanto o melhor. Nós, na oposição, somos duros e firmes na cobrança dos bem-feitos para o país, não é? E que nem sempre o governo está disposto a fazer. Mas nós não, da oposição, nós queremos fazer com que juntos possamos construir mecanismos legais e mecanismos políticos que dê ao país condições, mas condições para valer, para enfrentar crises de onde vier, seja interna ou seja externa. O senhor acredita que as estruturas brasileiras, sistema financeiro, enfim, as organizações brasileiras estão preparadas para juntos enfrentar essa crise, ou o senhor acredita que temos riscos institucionais mais graves que não estão atuando? Olha, o papel, por exemplo, do Estado brasileiro hoje, especialmente do governo, e o governo quando vai buscar nas grandes empresas colocar bilhões de reais, a história do trem-bala está aí, recente, a história do Carrefour, Pão de Açúcar está aí recente, bilhões e bilhões, empresas com grandes obras lá fora, congraçando inclusive com regimes não condizentes com a democracia, onde o ex-presidente passeia de jatinho das empreiteiras para baixo e para cima, ganhando um cachê muito grande, não é? Então tudo isso tem que ser repensado. Por que não na micro e na pequena? Por que não o BNDES? Por que não o governo? Saber de que essa articulação pode render ao país, do ponto de vista econômico, algo muito mais consistente, né? Então, na sua pergunta colocada, quer dizer, se o Brasil está preparado, o Brasil se preparou ao longo do tempo.
desde o Itamar Franco na presidência, com a criação do Plano Real, e depois, na sequência, com o Fernando Henrique, as questões da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, as condições macroeconômicas foram criadas contra a vontade do PT, que era a oposição, que não queria o bem do país. Queria era quanto pior para poder chegar ao poder. E chega ao poder, ele faz dessas condições macroeconômicas criadas lá atrás, como se fosse feito dele. O que não é ruim. Até porque a economia avança com tudo que foi feito, apesar deles, e que continua sendo feito agora. O que é que vamos responder com isso? As condições foram criadas, o Brasil hoje é um país maduro, é um país sério, saiu de toda essa dificuldade de endividamento de cidades, de estados, de forma escabrosa, de forma completamente desorganizada. Então o Brasil hoje é um outro país, está pronto e preparado. E as condições vamos ter que enfrentar. E crises vêm de tempos em tempos. Essa é da complexidade humana. Nós chegamos ao final do nosso tempo e nós pediríamos as suas considerações finais. Cury, você aqui em Brasília, é um prazer muito grande te receber, aqui na liderança do PPS, da nossa bancada, do nosso partido. Eu fico muito feliz em poder falar com você e dizer que estamos sempre abertos e dispostos a trabalhar com a micro e pequena empresa. Muito bem. Deputado Rubens Bueno, líder do PPS, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!